Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, e já vou solicitar aí para você ativar a notificação para receber as novas entrevistas e, claro, seguir o canal. Hoje a gente tem um tema muito importante, a gente vai falar sobre materiais alternativos, como isso auxilia no desenvolvimento dos nados e como introduzir atividades criativas e lúdicas nas aulas de natação infantil. E eu trouxe o especialista aqui, Leonardo Freitas. Muito obrigado pela presença. Renato, eu que agradeço o convite e a gente vai bater um papo muito legal, trazendo novidades, trazendo atividades dia a dia também. Então, para você que está aí do outro lado, está curioso saber como eu consigo aí melhorar aí, otimizar minhas aulas de natação através de materiais alternativos, como melhorar o aprendizado dessa criança. Mas antes, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. ONG criada em 1995. Seja voluntário, assim como a natação criativa é, e leve projetos para diminuir o caso de afogamentos aí na sua região. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos presenciais, online, para você realizar os cursos onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, todos com certificados para você que precisa de horas complementares para a faculdade. Piscinas litro a litro, uma bíblia para você que tem piscina, seja residencial, comercial, o aplicativo da Swimtrack que te auxilia no monitoramento, fazendo avaliações pedagógicas, aeróbica, anaeróbica, fazendo chamadas, tem as suas aulas na palma da sua mão e converse diretamente com o seu cliente. Fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia no planejamento e execução de planos de aula. A gente está lá no WhatsApp, a gente tem mais de 80 profissionais que a gente leva a nossa metodologia e a gente planeja a aula durante uma semana para você executar na outra semana, tendo o plano de aula pronto para a sua aula ser muito mais atrativa e você surpreender o seu cliente. Léo, vamos entrar nesse papo, mas antes de entrar nessa conversa, queria que você falasse um pouquinho quem é o Leonardo Freitas, para quem já conhece, para quem não conhece, e como você chegou na natação. Eu sou professor de Educação Física, formado em licenciatura e bacharel. Eu me formei no Clube Náutico Mogiano e a natação entrou na minha vida desde os meus 6 meses. Eu nasci com problemas respiratórios, minha mãe colocou na natação para eu poder desenvolver e desde então eu não parei mais. Com 6 anos eu comecei a fazer algumas competições amadoras, mas fui me apaixonando. Com 16 parei e eu comecei a estagiar de uma forma voluntária, querendo aprender como dar aulas de natação. E aí eu fui desenvolvendo cada vez mais, buscando cursos também através de plataformas, e tentando entender como que funcionavam o processo de aula para quando eu ingressasse na faculdade já estar apto a poder trabalhar na área. Estagiei em Prefeitura de Suzano durante 4 anos e lá eu fiz uma bela formação. Lá eu consegui aprender a trabalhar com vários públicos, principalmente a natação infantil. Essa é um pouquinho da minha história. O Léo que falou que começou aí lá atrás, buscando curso, se capacitando, conheceu a natação criativa e hoje virou palestrante, né? Tá no Splash da Criatividade. Confere lá que ele fala sobre esses materiais alternativos no curso do Splash. Mas aí, Léo, como trazer esses materiais alternativos? Quais são esses materiais alternativos para deixar assim um aprendizado mais eficiente? No nosso dia a dia, Renato, a gente tem que se virar com o que tem. Dependendo da piscina, não tem tanta infraestrutura. E aí o profissional ele acaba desenvolvendo o seu material, ele acaba tendo a criatividade e implementando isso dentro do seu processo de aula. O que eu gosto muito de utilizar são materiais de funcional dentro da aula de natação. Então, dá para adaptar muita coisa. Cone, aqueles discos, bola de pilates, até mesmo um giz dá para fazer algo muito interessante com a pranchinha. Fazendo a parte de alfabetização com a criança, não tem que se limitar só à natação. Dá para trabalhar outros fundamentos, isso se torna criativo, se torna algo mais funcional e a criança ela vai se encantar cada vez mais no seu processo de aula, porque não está aquela coisa repetitiva toda hora e
corrigindo a criança toda hora, ela vai dar uma desanimada e se leva para esse lado mais lúdico, um lado mais voltado para jogos e brincadeiras, a criança ela vai se encantar. Esses são alguns materiais que eu utilizo. Eu trouxe também aqui alguns materiais alternativos, né? Aqui a gente tem aquela famosa garrafinha para a gente usar os primeiros estímulos ali de água no rosto da criança, aquela criança que tem receio da água no rosto. Eu brinco que é a minha galinha, essa galinha ela tá com gripe e de vez em quando ela espirra água no rosto dessa criança ou espirra próximo e com o tempo essa criança vai se familiarizando e às vezes ela começa a espirrar nela mesma, um começa a espirrar no outro e a gente vai adaptando com material simples aqui, a gente consegue executar. Esse é um outro material aqui em EVA que a gente executa, o aluno coloca um número aqui no nariz do palhaço, que é o número de cabelos que ele vai colocar, de fios de cabelos, e aí o pregador está do outro lado da piscina, ele vai trazendo um pregador de cada vez e vai fazendo o cabelo dessa criança. Então, e você falou muito aí do engajar, do motivar. Como você fazer essa motivação, surpreender, engajar esse aluno, deixando as aulas mais divertidas? Renato, eu gosto muito de montar circuitos. Então, eu passo a parte mais técnica, de princípio, para essa criança. Eu vou conversando com ela, explicando o que eu vou fazer no meu processo de aula e falo, olha, se todo mundo prestar atenção, fazer bonitinho, a gente faz o circuito e aí eu explico como que é esse circuito para essa criança. Aí ela já vai criando uma imaginação, ela vai pensando, nossa, eu vou fazer isso, aquilo. Eu gosto muito de utilizar as plataformas. Sabe aquelas plataformas que a gente usa como ilha para a criança caminhar, pular? Dá para fazer muito mais coisa com aquilo. Então, você consegue montar uma estrutura, montar algo que essa criança possa passar embaixo, correr, pular, colocar cones em cima dela e trabalhar com bolinhas, jogando. Eu coloco muito isso no meu Instagram. São alguns jogos que dá para ser feito no processo de aula, dentro desse circuito. Então, essa criança ela pode ir nadando um cachorrinho até a metade da piscina. Lá pode ter algumas bolinhas, ela pega e tem que acertar o cone. Então, você gera um desafio para ela, seja individual ou em grupo. Isso acaba engajando essa criança. Ela vai falar, não tem que ficar fazendo só educativo, que muitas vezes acaba desanimando o educativo, porque, querendo ou não, repetição acaba... A gente fica triste com isso, né? Não é tão interessante. A gente tem que conseguir fazer essa repetição, só que variando. Então, ele executa o mesmo movimento, só que de forma diferente. E você falou muito do circuito. O circuito é bom que a criança consegue entender o começo, meio e fim. Sim. Eu passei por essa estação, depois passei por essa. Quando eu terminar as estações, a aula acaba, ou você já comunica, são 2 estações são 2 circuitos, 3 circuitos nessa aula, que para você que é pai, tio, ou mesmo tem alguma criança no dia a dia, você sabe que criança precisa de rotina. Isso deixa a criança mais segura. Bom, pode ser um exemplo muito claro é quando a gente vai viajar e essa criança fica muito insegura, ela já começa a perguntar, que hora que a gente vai chegar? Para onde a gente vai? Quando a gente vai fazer? O que a gente vai fazer hoje? Porque a criança não saber o que vai acontecer, isso gera muita insegurança. Sim. Então, essas aulas auxiliam. Eu tenho até aqui um quadro de rotina que eu levo para as aulas de natação, que eu vou mostrando cada exercício e ao final é a hora que ele vai brincar. Então, ele já sabe a sequência da aula. É uma dica que eu dou para você aí, professor de natação. Sempre que começar a aula, antecipa a criança, conta o que vai acontecer nessa aula, como vai ser a sequência, quais são os exercícios, isso vai deixar a criança muito mais segura. Você pode ver que as crianças que chegam pela primeira vez, as primeiras aulas, elas geralmente são inseguras, às vezes choram porque elas não sabem o que vai acontecer. Um ambiente novo, um professor novo, um adulto novo dando as ordens, ela não sabe o que vai solicitar, o que vai ser pedido, então isso gera insegurança. E aí eu coloco uma outra cartela que ela vai tirando o que a gente ia fazer e o que ela já executou para ela ter essa noção aí de atividade completada. Então, uma estratégia muito boa, também um material alternativo utilizado em PVC, que eu fiz a impressão, então ele pode ficar na borda, pode ir no fundo da piscina, dá para fazer jogo da memória, né? Eu tenho os cards aqui, dá para também utilizar eles como jogo da memória. Então, materiais alternativos aí, como o Léo falou, deixar a aula mais divertida e às vezes você usar essa variabilidade, ter que fazer essa repetição, mas essa repetição de uma maneira aí que a criança não perceba que ela está repetindo tanto.
Mas aí, Léo, quais são os desafios mais comuns ao usar esses materiais alternativos nas aulas de natação e como superar? Então, acho, já vou adiantar um, Sim. que são os pais, né? Então, Sim. como os pais conseguirem identificar que não é só brincar Sim. por brincar, que é uma brincadeira séria? É assim, quando você faz a sua aula com credibilidade, você tem o contato com o pai, você consegue explicar isso para ele e mostrar que aquela brincadeira vai ser funcional. Então, eu sempre aconselho o profissional, ou antes, uns minutinhos antes de começar a aula, dar um feedback para o pai. Ou no final da aula, olha, o seu filho fez isso, tem tal fundamento, foi uma contagem, foi uma montagem, foi através de uma brincadeira onde ele vai desenvolver tanto dentro da escola, na sua casa, vai melhorar o cotidiano dessa criança. Então, se você ter essa transparência com o pai, eu acho que não tem esse problema. O maior desafio é também implementar isso em lugares que não tem infraestrutura, que segue algo muito tecnicista. Aí você tem que chegar no seu coordenador, conversar, explicar o que está sendo feito, porque nem sempre vai ser a regra da academia ou a regra da instituição onde você está. Você tem que seguir um plano e dentro desse plano você não pode fugir tanto. Mas se tiver uma boa conversa, se resolve. Eu acho que esse elo aí é fundamental. Sim. Então, a coordenação, família e o professor, então todos têm que estar se comunicando. E uma dica que eu dou para você, quando você for introduzir os materiais alternativos, os jogos, brincadeiras, conversa com esse pai. Toda vez que você vai introduzir algo novo, conversa com ele ou antes ou depois da aula. Mas claro que eu já sei o que você está falando aí do outro lado. Ah, professor, mas eu estou na água o tempo todo, eu não consigo sair, conversar com os pais. Geralmente, ali na equipe, sempre tem um professor que fica fora da água e os outros estão dentro da água. Então, naquele momento final, que é mais descontração, ou dá para dar uma atividade em grupo, junta 2, 3 grupos e esse professor que está fora vai lá e conversa com os pais e explica, ó, a atividade de hoje a gente utilizou os cards porque a criança precisa de rotina, hoje a gente utilizou os materiais que afundam para estimular essa criança a afundar mais, ficar mais tempo embaixo d'água, abrir o olho para trabalhar a segurança aquática. E se a cada dia você conversar com o pai, chegou no final do mês você conversou com todos os pais. Aí eu vou te contar um segredo. Na hora que você faz isso, quando chega um pai novo, o próprio pai vai ser o seu estagiário, entre aspas. Porque o pai, a primeira pessoa que ele vai falar mal é pro pai do lado. E o pai do lado vai falar, não, mas o professor já conversou comigo, ele tá utilizando essa brincadeira por causa disso e disso e disso, ele utilizou aquele jogo, a metodologia da academia é assim. E aí você vai ver como esse pai vai vir desarmado para você. Hoje eu não converso com nenhum pai, mas lá atrás eu conversei com muitos. Sim. Então hoje eles me auxiliam aí nessa propagação aí que o brincar é sério, que ajuda aí na criação da personalidade, coloca regras para essa criança, dá disciplina, e entre outros. É uma construção, né? Você tem que construir o seu ambiente aquático. Não é só o ambiente dentro da água, você e a criança. Você tem que pegar um ao todo, tem que conversar com todo mundo. A comunicação é o melhor caminho. Sim, então o pai ele é leigo, né? Ele não entende, ele sempre tem as melhores intenções, não existe faculdade para ser pai. Ele também não entende sobre a natação, então é o nosso papel como profissional informar esses pais, às vezes enviar essas entrevistas de podcast para ele também ter esse conhecimento da parte pedagógica, didática, psicologia. Então é muito importante você colocar esse pai nesse contexto e às vezes até o coordenador, que às vezes ele também não sabe o que está acontecendo dentro do contexto, ele passa, ele vê 1, 2 flashes e ele não sabe o contexto total, qual que é a característica daquela criança, qual que é o histórico daquela criança, qual é o seu objetivo no futuro. Então, tudo tem que ser conversado, mas esse elo tem que ser fundamental. Os 3 têm que estar falando a mesma linha. Senão, imagina você colocar 11 jogadores aí para jogar futebol e cada um chuta a bola para um lado, um acha que faz gol para um lado, outro acha que faz gol para esse lado. Então, se não tiver alinhado, o coordenador vai ter um objetivo, o pai vai ter outro objetivo, o professor outro, e vão sair os 3 frustrados, porque aí o jogo vai sair empatado ou vai ser muito gol para um lado só. Então é importante essa tríade. A gente já começou falando aí das principais vantagens, mas eu queria que você colocasse aí de forma mais objetiva quais são as principais vantagens de utilizar essas atividades lúdicas nas aulas de natação infantil. Renato, essa criança ela vai criar uma disciplina, porque
ela vai entender que quando ela presta atenção na aula, ela vai poder fazer algo divertido. Então, você vai condicionando isso durante sua aula. Então, você vai ter uma aula organizada. Essa é a principal vantagem para o professor, mas para a criança vai melhorar o cotidiano dela. Então, se ela melhorou dentro da piscina, ela vai melhorar fora. Então, a parte comportamental dessa criança está relacionado com essa melhora. Então, é um benefício muito interessante que já vai pegar outros pilares, escola, casa, e essa criança ela vai poder desenvolver cada vez mais. Essa é uma vantagem muito boa. Então, se a gente tem a melhora motora, a gente tem a melhora cognitiva também. Até lá no site do INAT, a gente tem isso. As crianças que começaram a natação, teve um grupo, isso foi um estudo na Austrália, as crianças começaram com a natação antes do outro grupo, eles tiveram um rendimento melhor na escola, seja, né, na parte ali de história, geografia, matemática, né? Então, muito importante aí a gente também fazer essa associação, também a parte da disciplina, concentração. É fundamental que a natação vai além dos 4 nados. E aí eu vou dar um desafio aí pro Léo, que ele é super criativo, né? Eu trouxe alguns materiais, eu tenho aqui outro material que é uma sequência, né? São os quadros de sequência de história, onde a criança, cada ida e volta, ela pega uma sequência, ela vai montando a história dela. Então, cada card... Então, entre todos esses materiais que eu trouxe, até o final desse podcast, o Léo vai ter que achar uma outra alternativa. Então, aqui, forma diferente, eu posso brincar com o quadro de rotinas, com a galinha que respinga água, com os cards que também é fundamental o professor ser criativo. Então, ele conseguir dar mais de uma funcionalidade para o mesmo objeto, ou para o mesmo brinquedo, ou utilizar objetos dentro da natação, como você trouxe a plataforma, que a gente só pensa na que a criança sobe em cima, mas a gente pode utilizar ele como material didático, ou trazendo jogos, brincadeiras. Então, é fundamental não só utilizar aquele jogo de uma maneira só, mas você ser criativo. Porque eu vejo os gestores aí do outro lado, falar, o professor pede para comprar esse material, pede para comprar outro material, ele usa 1, 2 vezes, fica lá jogado e ninguém mais usa, ele começa a pedir outro material, parece criança. Sim. Que aí eu queria que você falasse aí de exemplos de atividades que você utiliza, porque claro que o pessoal lá do outro lado quer essa receita de bolo, quer novas opções, quer novas estratégias. Queria que você falasse alguns exemplos de atividades que você coloca e até o final já elaborando atividades novas aqui. Já pensei em algo interessante, Renato. Vou utilizar um exemplo que eu fiz hoje. Eu vi que a minha aluna estava com muita dificuldade na posição hidrodinâmica. E aí eu olhei o cone e falei, como que eu vou utilizar aquele cone para melhorar a posição hidrodinâmica dessa criança? E aí eu coloquei o cone na cabeça dela, joguei os braços para trás e fiz a posição, e ela tinha que caminhar sem derrubar o cone. Então, obriga a criança a estar com o corpo esticado. E isso foi melhorando a questão postural dela, explicando, olha, na hora que você for fazer o deslize, o seu braço tem que ficar atrás da orelha, e aí ela vai criando essa consciência. Dá para colocar isso dentro de um circuito também. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é combinar exercícios. Então, por exemplo, a criança, ela mergulha, já sai nadando cachorrinho. No que ela já saiu nadando cachorrinho, ela tem que procurar uma cor que eu falei, dependente do material que eu deixei na borda. Então, pode ter bolinhas, pode ter cone, pode ter disco, pode ter prancha. Então, essa criança, ela já tem que sair, já tem que localizar onde ela está e o material que ela precisa pegar para levar para o outro lado. Então, são atividades que eu utilizo no meu dia a dia para gerar desafio. E essa criança, ela, nesse caso, ela trabalhar uma sobrevivência, uma conscientização de onde ela está e ela se acalmar para sobreviver. Essa é uma das alternativas que eu utilizo. Muito bom. E o que a gente destacou muito, né, nessa entrevista é que o tecnicismo e a repetição, ela tem que acontecer, não que isso não seja errado. A criança tem que passar, o aprendizado da natação é repetição, mas ao mesmo tempo ele tem que ser de uma forma mais suave, trazendo jogos, as brincadeiras, para essa criança repetir e nem perceber que ela está repetindo. E também já foi provado através dos estudos que a criança, ela se esforça muito mais,
ela busca mais os resultados quando ela está envolvida com uma atividade lúdica. Então, ela passa do seu limite, ela quer ir até o final, ela quer ganhar, ela quer mostrar que ela consegue fazer o jogo. Mas e aí, Léo, como equilibrar essa parte técnica com essa parte lúdica, que é o grande desafio dos professores do outro lado? A gente vê, quando a gente fala, tem que usar o lúdico, aí pega aquele professor, às vezes só brinca. Não, tem que usar a parte técnica, aí aquele professor fica forçando aquela criança, só tecnicista. Como equilibrar esses pratos aí, conseguir fazer uma natação do século XXI, que eu chamo? Eu vou dar um exemplo da perna lateral. Eu gosto muito de utilizar vários materiais para fazer a perna lateral. Então, eu começo com a prancha, mostro como que é a perna lateral com a prancha, vou trocando esse material. Já pego um espaguete, coloco atrás das costas, estica. Aí eu lanço o desafio. Quero ver vocês fazerem essa perna lateral com qualquer material que está aqui na borda que não seja espaguete ou prancha. E aí a criança, ela pega a bolinha, pega o disco, pega o que tiver lá, segura em cada mão e vai batendo a perna lateral, gerando um desafio. Então, você mistura esse material alternativo com o convencional, gerando desafio. E também dá para pegar e falar, olha, você terminou de fazer essa atividade, a gente pode pegar e criar um super nado, utilizando esse educativo que a gente trabalhou hoje. Tem que ter esse educativo nesse supernado. Então, se a criança ela vai colocar no começo ou no final ou no meio, não tem problema. Mas ela tem que colocar esse educativo. Então, exemplo, a criança ela vai pegar, nada um cachorrinho. Pode pisar no chão, já vai bater a perna lateral. Ela tem que usar a criatividade também. Ela tem que entender o que é criatividade, não simplesmente só passar para ela. Ela tem que se tornar criativa. Aí vou pegar duas coisas que você falou aí. O primeiro é a resolução do problema. Então, é uma parte da didática que a gente estuda lá na graduação. É uma das formas de a gente apresentar aí uma atividade para essa criança, não só de forma diretiva ali, você solicitando, mas ela criando e ela tendo essa consciência e explorando tanto o corpo quanto a água, o material. Isso é muito importante aí. E você também falou da parte da criatividade. Toda criança nasce criativa. Então, se a gente pegar qualquer objeto ali, a gente pegar uma panela, vira um boné, vira um chapéu, vira um tambor, vira uma roda, a criança dá várias utilidades. Só que com o tempo, tanto nós profissionais, pais, adultos, a gente vai poldando essa criança. Quem nunca ouviu a frase, para de brincar aí, vai brincar com seus brinquedos, isso não é brinquedo não. Ou fala, o que você está fazendo aí? Você só está brincando, vai fazer alguma coisa. E aí essa criança para de ser criativa. E aí ela cresce, quando chega lá na faculdade, no emprego, solicito para essa criança ser criativa. E aí a gente tem um gap aí. Então eu era criativo, as pessoas pedem para eu parar de ser criativo e depois pedem para eu ser criativo de novo. Aí todo mundo fala, ser criativo é você sair da caixa. Na verdade, as pessoas te tiram da caixa. Você está na caixa, você é criativo, te tiram e aí depois querem que você entre na caixa de novo e seja criativo. E aí, como a gente conseguir não podar essa criatividade, deixar essa criança criativa e ao mesmo tempo você falou aí da perna lateral, que é um movimento super importante que faz a rotação do tronco na respiração do crawl. Como a gente conseguir também fazer essa correção de forma criativa, que eu sei que você até utiliza os halteres ali da hidroginástica. Sim, eu adoro utilizar os materiais de hidroginástica por conta de facilidade para essa criança segurar. Então, o halter, ele tem uma pegada interessante. Então, a criança, ela segura, ela consegue fechar a mão e tem uma firmeza maior. E ela consegue ter uma estabilidade maior, ela vai estar desenvolvendo de uma forma totalmente diferente. Ela vai falar, não estou utilizando a prancha. Por que não estou utilizando a prancha? E aí, ela vai tentar se esforçar. Fora isso, você falou em questão de correção, Renato. Você consegue puxar esse halter e não escorregar da mão da criança que nem a prancha, porque ela está com a mão fechada. Então, se ela está com o braço curto, você segura na ponta do halter e puxa. Então, ela não vai soltar, ela não vai desestabilizar. Então, é uma forma alternativa para corrigir esse aluno e criar uma outra estratégia para ela. Então, ela sabe que ela tem que deixar o braço esticado, senão o professor vai puxar mais um pouquinho, ela tem que arrumar a postura, e aí você já vai mostrando essa consciência corporal. Olha, o professor está puxando porque seu bracinho está curtinho.
o professor vai puxar o halter. Então, ela vai entendendo. Pega a prancha depois, faz com a prancha, puxa a prancha, ela vai dar uma soltada. E explica para ela, olha, se você não segurar a prancha com os 4 dedos em cima e o polegar embaixo, essa prancha vai escapar. Então você já vai ensinando uma outra consciência corporal para ela, da pequena tomada, da grande tomada, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, fazendo essa junção, desde o halter com a prancha. Uma alternativa boa também, que eu brinco muito nos cursos, né? Criança chega na natação com 3 anos, aí tem aquela famosa frase, pega a prancha e bate perna. Aí a criança está com 8 anos, pega a prancha e bate perna. A criança está com 10 anos, pega a prancha e bate perna. Sim. E aí ela vai para a equipe competitiva, pega a prancha e bate perna. Chegou ali no sênior, tô indo para as Olimpíadas, nadador olímpico, pega a prancha e bate perna. E aí eu brinco, são 15 anos dessa criança entrar ali na parte de iniciação, até a parte olímpica, se virar um atleta olímpico, para que essa pressa toda? Então, utilizar materiais alternativos, posso utilizar prancha, posso utilizar garrafa PET, utilizar tantos materiais para não ser sempre a mesma atividade, ter mais variabilidade aí. E eu sei que você utiliza esses halteres de diversas maneiras. Tem mais alguma estratégia que você utiliza? Tem sim, Renato. Principalmente com a criança que tem medo de fazer flutuação de costas, a nossa famosa estrelinha de costas. Eu gosto de pegar os 2 halteres, abrir o braço dessa criança, apoiar ela de costas e soltando aos poucos. Ela vai ganhando segurança, aí vai tirando esse halter. Ela já está criando essa consciência corporal, ela entende que se ela puxar o ar, o pulmão dela vai encher, o corpo sobe. Pega uma bola, mostra uma bola, pega uma bola, joga na piscina e fala o que tem na bola. Aí ela vai falar, tem ar. Quando você respira, o seu pulmão enche, o corpo automaticamente vai flutuar. Mostra o porquê o corpo dela vai flutuar. O porquê aquele material também está fazendo ela flutuar. E aí, essa é uma alternativa que eu uso com a parte da flutuação, seja ventral e dorsal. E funciona, é muito interessante, porque ela fala, uau, meu corpo está subindo sem eu fazer tanta força. E aí ela vai criando essa consciência corporal. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é utilizar o halter como um flutuador. O flutuador, muitas vezes, a criança ela vai deixar escapar, porque o formato dele para a criança é muito grande, então ela não vai ter tanta força para fechar a perninha, ela não está entendendo ainda como utilizar aquele flutuador. Então, eu coloco o halter. Eu coloco o halter na perninha, fecho a perninha dela, apoio e empurro ela para fazer um deslize, melhorando posição hidrodinâmica e outros fundamentos. Excelente. Eu sei que você também traz um Montessori para suas aulas de natação. Sim. Queria saber como você aplica isso nas aulas de natação infantil. Eu utilizo através de páginas Montessori. São páginas que têm contagem, montagem, tem pareamento de cores. Então, eu deixo num lado da piscina esse livro, essa página. Do outro lado, os objetos que vão ser encaixados, os objetos que vão estar sendo pareados. E aí, eu vou montando dentro do circuito e desenvolvendo essa aula, colocando esses fundamentos. Excelente, Léo. Queria agradecer muito a sua presença, né? Acho que deu para dar algumas ideias aí pro pessoal aí do outro lado. Se ainda você quer mais atividades, só acessar o Instagram do Léo. Qual que é o seu Instagram aí? @professor Leonardo. Eu sempre coloco muito conteúdo no meu dia a dia. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no direct. Entrar no meu Instagram, no meu WhatsApp e a gente conversa um pouquinho. Isso aí, queria agradecer muito a sua presença aí do outro lado, agradecer também os nossos parceiros, Sobrasa, Plataforma Educar, Piscinas Litro a Litro, aplicativo da Swimtrack, a Fábrica Criativa de Aulas de Natação, que fazem desse sonho uma realidade, acreditam nesse projeto para a gente levar conteúdo pedagógico gratuito para vocês aí do outro lado. Precisa de algum assunto, alguém que você queira que a gente entrevista? Deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente consegue trazer a pessoa que você quer, falar do seu assunto, tá com dúvida em alguma coisa, quer levar alguma mensagem para os pais, algum assunto específico, nadar no inverno, otite para bebês, causa ou não causa, vários
mitos aí que a gente tem na natação, que a gente consegue aí orientar os pais, falar sobre segurança aquática. Então manda aí nos comentários, mas não deixa de seguir o canal, que um clique seu é muito importante. Você não sabe como ajuda aí para fortalecer o nosso canal. Então, muito obrigado a vocês, obrigado ao Léo, muito obrigado ao Heitor, que está aí nos bastidores fazendo esse sonho também acontecer. E até a próxima entrevista.